Oi, pessoal, Natália por aqui, tudo bem? Hoje estou acompanhada de um programador barra meu marido para falar um pouquinho com vocês sobre IA. Bom, é um tema que vem aparecendo muito por aqui no perfil e eu queria trazer uma pessoa que entende da área e explicar como foi que a Natália, advogada que estava falando de controladoria até semana passada, veio parar nesse mundo da IA, né? Então, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elker, sou desenvolvedor de software, já tenho alguns anos aí e de alguns meses para cá, acho que uns 8 meses para cá, eu venho estudando bastante sobre inteligência artificial, é uma área que vem me chamando bastante atenção e hoje a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui para trazer um pouco mais de contexto para vocês sobre o que a gente acha que vai ser o futuro da IA e o rumo que ela vem tomando. Pois é, gente. Será que foi responsável por meu interesse todo aí na tecnologia? Pouquinho, talvez. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a IA. Primeiro, vamos perguntar aí pro querido especialista aí o que é uma IA, né? Para ele explicar um pouquinho, porque a gente vê muito esse tema. Mas e aí, o que é uma IA? Bom, para explicar exatamente o que é uma inteligência artificial, é muito complexo tudo que rola ali atrás, mas basicamente o que acontece ali atrás é uma utilização ali de redes neurais e aprendizado de máquina. Então, quando a gente diz que a IA pensa, ela de certa forma pensa. Existem redes neurais ali que eles chamam de um emaranhado de neurônios mesmo. Então ali eles conseguem trabalhar as informações e fazer ligações entre essas informações. De uma forma assim bem rasa, assim, bem mais simples, mais simplória, seria isso. Uma ferramenta que tem consciência. Olha que legal. E vamos lá. O que a IA muda? Qual é a diferença dela para as automações que a gente já conhece no dia a dia? Certo. Então, já existe o conceito de automação em várias áreas da indústria. A gente tem aí automação industrial, automação digital, que é o que a gente mais conhece na área da programação, na área de software, que seria basicamente você controlar ali, ligando os pontos mesmo, dizendo o que você quer que a automação faça de uma forma mais manual. Então você vai fazer ali a programação para que uma coisa se comunique com a outra e quando alguma coisa ou algum evento acontecer, dispare alguma outra coisa. No caso da inteligência artificial, não. Essa inteligência artificial ela é treinada, né? A gente ouve muito falar aí de treinar modelos de linguagem, então basicamente eles utilizam uma grande massa de dados ali para treinar esses modelos e eles de certa forma aprendem com as informações que são usadas ali naquele treinamento. Então quando você pede alguma coisa para a IA, ela tem capacidade de tomar as próprias decisões de forma autônoma, né? Até certo ponto, de acordo ali com o código que foi implementado para ela, de acordo com as limitações que os desenvolvedores colocam, mas ela consegue discernir o que você está pedindo e ela mesmo consegue gerar aquele resultado ali, sem precisar a intervenção de alguém ali por trás o tempo todo. Interessante. E vamos lá. Você acha aí, com essa corrida, essa loucura que vem acontecendo com as IAs aí, você acha que essa luta tende a permanecer por muito tempo? Qual o objetivo real dessa corrida que todos estão aí participando? A gente vê o Grok, o Perplexity, o GPT. Então, você vê que há uma disputa aí. Você sabe dizer o que está acontecendo? Bom, então, de alguns meses para cá, aliás, na verdade, de um ano e meio mais ou menos para cá, a gente está vendo uma corrida frenética aí, né, de algumas empresas que desenvolvem esses modelos de linguagem. Cada dia lança uma ferramenta nova, cada dia um modelo mais potente que o outro. E o grande objetivo de todas essas empresas é chegar na inteligência artificial que vai ser a suprema. A gente tem um termo que a gente conhece bastante, que é a AGI, que é uma inteligência artificial que ela vai ter uma capacidade
de processamento de informações e de raciocínio, por assim dizer, superior a um ser humano. Todas essas empresas querem chegar nesse nível primeiro, nessa famosa AGI. E eu acredito que a primeira empresa que chegar nesse estado aí, nesse status de ter uma inteligência com AGI, vai meio que dominar o mercado. Todas as outras vão ficar abaixo para sempre. Interessante. Tá aí, pessoal. Tá esclarecido o motivo dessa loucura, dessa correria. Sai uma IA hoje, uma atualização amanhã, e depois de amanhã já vem da outra, e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, tá aí a explicação. Existe mesmo uma disputa por trás de tudo. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. E um ponto preocupante. E aí? Essa AGI vai substituir você? Será? O que você acha? Algumas profissões já estão, de certa forma, mapeadas que elas realmente vão deixar de existir. Existem algumas conversas ali no meio do Vale do Silício entre grandes empresários de Big Techs que já falam sobre a substituição da mão de obra humana, já estão discutindo como que eles vão tratar isso, se o governo vai ter algum respaldo para essas pessoas que vão ser de certa forma, inempregáveis, né? Elas não vão mais ter condições de trabalhar com a profissão que elas tinham, porque a IA realmente vai conseguir suprir 100% da necessidade. E não só no meio digital, a gente vê aí uma grande corrida também de um outro lado que não é muito falado, que é a questão dos robôs humanoides. Então, algumas fábricas dos Estados Unidos, como a própria Tesla, já utiliza alguns robôs humanoides com inteligência artificial para auxiliar na montagem ali nas fábricas, fazer um serviço mais pesado. E a tendência é que cada vez mais esses robôs e essas inteligências vão substituindo a mão de obra humana nesse sentido. Então, eu acredito que em algum momento no futuro a gente vai ter aí algumas profissões realmente sendo substituídas. Bom, a preocupação aí tem uma base, né? A gente percebe que existe um fundamento, mas estando agora do lado de cá, no ramo da liderança, o que eu posso trazer para vocês? Bom, se especializem, se interessem pelo que vem acontecendo. Porque da mesma forma que a gente teve aí a Revolução Industrial e as pessoas acreditaram que seriam substituídas, mas nem todas foram, esse momento não será diferente. A gente tem aí a revolução das máquinas agora, vamos usar esse termo aí, todo mundo conhece. Mas eu acredito que a possibilidade de você se resguardar hoje, e talvez mesmo que o seu emprego esteja nessa listagem das profissões que serão extintas, existe a necessidade de uma pessoa por trás disso que entenda, que realmente conheça do tema e também conheça das IAs, para que faça esse acompanhamento. Porque embora ela seja uma consciência, a gente sabe que ela precisa de um acompanhamento de perto da consciência humana mesmo. Aquela intervenção racional que a gente tem. Então, treine aí a sua visão de especialista e seja um profissional interessado pela tecnologia. Tem algo a complementar? Sim. Só para fechar, embora a gente fale muito sobre a IA substituir algumas profissões, pelo menos até o momento, isso não é uma realidade 100%. Então, eu costumo dizer que a IA não vai te substituir. Você não vai ser substituído por uma IA. Mas você pode, com certeza, ser substituído por alguém que sabe usar muito bem a IA. Então, fique esperto nas atualizações do mercado aí, porque cada vez mais as vagas de emprego vão começar a pedir esse tipo de conhecimento. E finalizando, logo mais a gente vai lançar aí o meu curso relacionado a essas ferramentas de IA, para que você tenha esse conhecimento do dia a dia, de como ela pode te auxiliar, quais ferramentas podem te auxiliar, porque por enquanto nenhuma venceu a corrida ainda. Então vamos conhecer todas elas. Fiquem ligados por aqui que logo logo sai o meu vídeo de lançamento e de toda forma a gente fica aqui à disposição para qualquer dúvida e deixa as perguntas nos comentários que a gente responde em um próximo vídeo.
Muito obrigada, pessoal, e a gente fica por aqui.